Está no ar mais um episódio do podcast Bora Rampar, o seu podcast de gestão, tecnologia e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre a gestão de sucesso de materiais de construção. Eu sou Daniela Chianca, sócia e diretora de operações da Chianca Softwares, sou host desse podcast incrível. E hoje o meu host que está aqui do meu lado está diferente. Lila não está participando desse podcast, mas eu trouxe outro sócio no mesmo nível dela. Olá pessoal, meu nome é Júnior Chianca, CMO da Chianca Softwares, irmão da Daniele, né? Filho preferido do meu pai e da minha mãe. Claro que não. E estou aqui com Alex Galdino, cara que é fera em material de construção. Pensou em uma pessoa para falar sobre material de construção na empresa? Alex é o Galdino. Com vocês, Alex, muito obrigado por estar aqui no nosso Bora Rampar. Obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui. Admiro muito a empresa de vocês. Adoro todo o desenvolvimento da empresa, o que ela oferece aos seus clientes, para mim muito legal. Estou aqui para contribuir e aprender muito com vocês também. Então, muito bom. E aí, Alex, eu queria que você compartilhasse, né, para o pessoal, qual é a tua expertise na área, desde quando você trabalha nessa área de material de construção, como a gente citou, você é uma referência hoje, e aí, como surgiu essa carreira nesse segmento? São mais de 25 anos seguindo dentro do segmento, né? Material de construção. E aí eu acho que a grande sacada, o grande segredo é poder participar da empresa de tudo, né? De todo o processo. A gente vem ali desde a fundação de uma empresa familiar, trabalhei numa empresa de um primo meu, e eu tive a oportunidade de passar por todas as atividades, né? Eu carregava caminhão, era repositor, e aí a gente foi conquistando essa confiança dele e aos poucos a gente foi tendo mais responsabilidade. Então, comprador, gerente de loja, trabalhava muito ligado às vendas, porque eu adoro, acho que a grande sacada, né, de qualquer empresa que está no varejo é vender. Ela precisa entender disso. A única competência dela e a única fonte de receita é as vendas. Então ela precisa estar muito focada nisso. Então a gente começou a ter essa experiência lá e foi muito bacana. Até agradeço a oportunidade, né, que tive lá atrás do meu primo, quero até fazer referência a ele, o Edinaldo. E a gente sabe que quando a gente tem a oportunidade, né, de aprender algo novo, a gente precisa de fato se engajar e se dedicar a isso. Então foi assim. Depois a gente começou a dar aula, né, eu fui professor por um tempo, e apareceu a oportunidade de trabalhar em uma rede associativista. Então a gente começou a ampliar o nosso conhecimento, porque aí a gente começou a perceber outros modelos de gestão, outras categorias de lojas com faturamento mais alto, pequena, e a rede me transformou como profissional, principalmente pela essa troca de conhecimento. Então, já são mais de 25 anos aí no segmento e sou muito feliz e tenho, acho que muita coisa para compartilhar. Somou, né? Experiência e conhecimento, né? E aí você consegue contribuir muito para esse segmento. E aí eu queria que você compartilhasse com o pessoal quais são as perspectivas para esse segmento de material de construção, né? É algo que vem sempre em ascensão. Foi um segmento que cresceu na pandemia, né? Muitos negócios tiveram dificuldades, a gente viu uma ascensão do material de construção. Mostrou a importância do material de construção para as pessoas. É algo essencial, né? Se tornou durante a pandemia. E aí eu queria que você trouxesse essa visualização de crescimento. O que é que nos próximos anos a gente pode esperar desse segmento, sobre crescimento, sobre perspectivas aqui no Brasil? Boa pergunta, Dani. É uma coisa que me incomoda muito. Se a gente analisar o varejo, a gente pensar em farmácia, supermercado, então dentro do varejo, o material de construção é um dos últimos. Últimos em relação ao quê? A modelo de gestão, a resultado. Eu sempre digo que o segmento de material de construção, dificilmente ele vende, ele sofre compras. E aí imagina a pandemia, houve uma demanda muito grande, as pessoas queriam comprar. E se a gente parar para pensar, nós não estávamos prontos para vender, né? Muita loja vendeu muito e sem a experiência de comprar bem e vender bem, ainda tem loja, pode ter certeza, que ainda 2024 tem loja com estoque da época de pandemia e está sofrendo muito ainda com isso. Então, assim, o nosso segmento tem muito que evoluir. Recentemente, o ano passado, a gente organizou um evento aqui chamado ENARE, o Encontro Nacional de Redes. E foi uma troca de experiência e conhecimento muito boa. Inclusive, estávamos lá palestrando em junho. E a gente teve a oportunidade de falar com uma rede alemã. E essa troca de experiência me mostrou o quanto precisamos evoluir em gestão, em qualificação de pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Eu quero que todo mundo pare e pense direitinho. Loja de material de construção dificilmente vende,
sofre compras. E é uma dura realidade, e é uma dura verdade de se falar. Porque quem está lá na loja não quer perceber isso. Não. E esse é o grande desafio. Eu estava em uma reunião da Federação Nacional de Redes e um professor de São Paulo que trabalha e estuda o nosso segmento trouxe alguns números. E a apresentar os números, ele citou: o grande desafio do material de construção é qualificar as pessoas que lá estão. Gestores, vendedores, toda a cadeia. E naquele momento, todos os gestores que estavam lá concordou com o professor e começou a terceirizar. Não, a culpa é do dono da loja, a culpa é do gerente, que sei o que. E aí ele, de maneira muito franca, ele falou: olha, aqui nessa sala, dificilmente alguém aqui teria capacidade de ser gestor de uma rede de farmácia, de uma rede de supermercado. E aquilo para mim foi um choque. Eu disse: puxa, como é que pode, né? Eu formado em administração, fazendo pós-graduação. E ele falou: o grande desafio de vocês é porque vocês não conhecem da loja. Vocês não têm a preocupação de estudar mais sobre a loja. Outro grande desafio do nosso segmento é a falta de registro, né? A falta de controle, a própria informalidade. Esse é um grande desafio. E aí ele começou a fazer algumas perguntas simples. Qual o ticket médio das lojas da rede de vocês? Ninguém sabia responder. Quanto é que sua loja vende por metro quadrado? Quanto vende por vendedor? Ninguém sabia responder. É porque eles não usam Chianca, né? Por isso que eles não sabiam responder. E ele falando sobre isso, e a gente já pensou no aplicativo da Chianca que traz isso tudo na palma da mão. Mas a gente enxerga que às vezes tem material de construção que ele se torna sozinho nesse mercado, né, Alex? E aí vem a importância da rede, né? Você que tem essa experiência com rede, nos passa qual a vantagem, né? Qual são o leque de oportunidades que uma empresa que tem um material de construção, ele dentro de uma rede, ele vai obter mais Explica para o pessoal, né, o que é a rede. Assim. Toda vez que se fala em rede, as pessoas pensam logo em compras. Uhum. E lembra que eu falei no início que a competência da loja é vender. As lojas só têm uma fonte de receita, é vendas. E onde é que se gasta a maior energia de uma loja? Quando eu falo do processo compra e venda, é nas compras. A maioria dos empresários, eles estão brigando pelos centavos e estão deixando de enxergar os milhões da venda. Ele está muito refém, né, do que está acontecendo no mercado. Por isso eu digo meio que a gente sofre compras, a gente só acompanha o mercado. E as lojas que fazem um trabalho diferenciado, focado em vendas, elas conseguem ter um resultado melhor. E aí a grande sacada, quem está em rede, é a troca de experiência. São as boas práticas que fazem a diferença. Mas essa troca de experiência, essa troca de informação com qualidade, porque tem redes que não conseguem tratar muito bem essas informações. As informações precisam ser válidas, ela tem que ser verdadeira, elas precisam ser organizadas, porque não adianta soltar um monte de informação de maneira, né, bagunçada, desorganizada, que as pessoas não vão compreender. E após essa troca de experiência, essa troca de informação com essa qualidade, você precisa dar um direcionamento. E a rede tem essa capacidade de fazer isso, né? A gente tem essa preocupação. A rede Atini hoje, a rede que eu faço parte, que sou diretor sócio, a gente tem uma grande preocupação. É organizar essas informações, é tratar essas informações e ajudar ele a tomar uma decisão. Consequentemente, a loja vai ter bons resultados. Não só nas vendas, mas na gestão de pessoas, lideranças. E aí eu vou validar o sistema de vocês. É muito importante ter um sistema que traga isso com qualidade. E mais importante ainda, ter alguém qualificado na loja para poder aproveitar isso. Existem requisitos para um material de construção entrar na rede? Quais seriam esses requisitos? Porque às vezes tem gente que, eu tô aqui, se considera pequeno, ou se considera sem potencial para entrar, e talvez não seja isso, né? E acho que é importante deixar isso claro. Eu até falei pro Júnior assim que cheguei aqui, na rede é assim, muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Porque às vezes se acham grande demais. Uhum. E essa é a grande bobeira, a grande besteira. É preciso entender que sempre há espaço para se aprender, né? Sempre há espaço para otimizar. Principalmente para ter uma qualidade na gestão, mas qualidade de vida também, né? Uhum. Eu conheço muita gente grande no segmento que é empresidiário, está preso à sua empresa. Ele não consegue ter uma qualidade de vida. O cara não tem qualidade de vida. E às vezes ele até sente orgulho de ser preso à sua empresa. Uhum. Né? Acho que muito do ego também.
E aí é preciso que todo mundo entenda. A rede, ela tem muitos serviços. Qualquer loja do segmento de material de construção que esteja saudável, que tenha um mínimo de organização, ela consegue entrar na rede e desenvolver. Agora a gente só tem algumas preocupações. Sim. Às vezes ele está iniciando, a receita dele ainda é muito pequenininha, então ele entra na rede com foco. Aprender para desenvolver. Às vezes o cara já é grande, já tem uma boa receita, então ele vai entrar para aprender, desenvolver e melhorar a sua gestão também. Então tem várias vantagens. Então é mapeado a necessidade com um determinado perfil. Exato. E hoje a nossa rede tem muitos serviços, né? A gente tem a consultoria tributária, a consultoria contábil, a gente está preocupado muito em apresentar os indicadores de loja. A gente na nossa reunião sempre fala muito, né? Quanto é que sua loja vende por metro quadrado? Qual a referência que você tem para saber se você está tendo um bom resultado ou não? Eu até brinco, eu digo assim, aqui é um atleta, mas eu gosto de correr também, mas quando eu comecei a correr lá na cidade de Campina Grande, era final de tarde, saía do trabalho e ia correr. Não corria todo dia, porque não tinha rotina, né? Não tinha aquela disciplina, mas estava me achando o máximo. Até que eu decidi entrar num grupo de corrida para me preparar para uma prova que ia ter. E aí no primeiro treinamento, os caras, a gente vai correr 5 km, você está preparado? Estou, eu treino todo dia, né? Tênis novo, roupinha nova. Nos 2 primeiros quilômetros eu simulei uma contusão e saí. O que é que eu quero dizer? Às vezes o lojista está sozinho em sua cidade, sozinho lá, e acha que está tendo um bom resultado. Ele não tem comparativo. E sabe onde é que eu corria? No canal do Bodocongó. Quem conhece Campina Grande sabe, final de tarde só fica lá o pessoal que é aposentado, os velhinhos, e eu corria lá, me achava o máximo, porque eu me comparava com eles. Quando eu fui correr com profissionais, eu vi a diferença. É mais ou menos isso em gestão. Você tá sozinho, tá achando que tá arrasando. Quando você começa a ter referências e pessoas para comparar... Principalmente quando você traz a visão de fora, né, Alex? Por exemplo, a gente quando entra no material de construção, eu mesmo quando chego no material de construção para demonstrar o sistema, eu já identifico várias coisas ali dentro que às vezes nem o dono do material de construção que tá ali entrando todo dia no seu negócio, ele não enxerga, né? Você citou uma vez... numa palestra sua, que você desafiou o cara que disse, nesse espaço da tua loja, você não vende, as pessoas não passam por ela. E aí ele conta um pouco dessa história aí. Foi legal. Assim, foi um pouco ousado de minha parte, né? Eu e a Yara, a gente tem uma empresa de consultoria, né, a APS, e a gente foi dar um treinamento, uma capacitação e fazer o nosso trabalho, desenvolver o trabalho. E quando eu entrei na loja, eu percebi a zona quente, comecei a entender o layout de loja. A gente faz a jornada do cliente, né? Para entender o comportamento da loja. E é em cima disso que a gente tem um parâmetro, um indicador de vendas por metro quadrado. Isso. E aí, quando eu comecei a visitar a loja, eu percebi uma área muito fria e comecei a observar ela pela manhã. Quando eu vi que não tinha nada, eu peguei R$20, coloquei esse dinheiro lá no chão e continuei meu trabalho. Passou o dia todo, fechou a loja, a gente foi para o treinamento, né? Uma palestra. E lá desafiei o pessoal, existem áreas aqui dentro da loja que ninguém passa, ninguém coloca o pé. E todo mundo duvidou. E aí eu convidei toda a turma para descer. Quando chegou lá, os R$20 estavam no mesmo lugar. Então, assim, quem tá dentro do negócio, meio que virou paisagem e tudo. Eu tenho muitos exemplos. O cantinho do café era café e água. Eu fui beber água, não tive coragem de beber água, porque estava muito sujo. A parede estava imunda. E aí eu chamei o gerente e o dono e vamos lá beber água. Os caras beberam água. Eu perguntei, você acha que uma cliente de vocês teria coragem de beber água aqui? Isso dentro de material de construção, que vende tinta, vende, né, um material para organizar, para ser referência para o cliente. Né? Aí você teria coragem de convidar uma cliente para beber água? Claro que tem. O que é que tem de errado? Quando eu coloquei a mão onde estava sujo, ele se assustou assim. Teve um choque. Ele não conseguia ver. Aí outra coisa que eu digo muito. Quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. É preciso que você traga profissionais, é preciso que você amplie a sua visão, né? Entenda a jornada do cliente para melhorar a sua loja. Muito bom. Eu sempre falo até que o sistema da Chianca, a gente tem o produto, né, que é o sistema que vai ali trazer a gestão da empresa, mas a consultoria que a Chianca faz, vamos chamar assim de consultoria, porque a gente faz o treinamento do sistema, a gente consegue identificar ali que o estoque do cara tá negativo, ele tá com o estoque tipo parado, então tem produtos lá no sistema, mostra quais são os produtos que estão há 90 dias parados no teu estoque, por que tu vai comprar mais, quais são os 10 primeiros
produtos que mais vendem no teu negócio? Por que não investir mais? Então a gente consegue, não é só o produto que o cara vai ali dar entrada na nota fiscal, da saída, ter toda a gestão, mas sim uma consultoria, um atendimento de qualidade, né? Pessoas com que você possa contar e, cara, eu tô com a dúvida para isso, para quem quer gestão, para quem quer crescer. A gente, quando fala em material de construção, a gente precisa entender, né? As nossas lojas vendem conforto, segurança, beleza. Sim. Nós vendemos isso. Quem procura, né, a loja de material de construção, geralmente as nossas lojas do varejo não trabalha para o construtor. Aí o atacado, distribuição, está vendendo direto para o construtor. Sim. A gente geralmente, né, é comum que a gente venda para quem está reformando, para quem está com algum tipo de reparo. E as pessoas que procuram a loja para comprar isso, ela está procurando conforto, segurança. Perfeito. Eu sempre digo assim, Dani, a gente não vende cadeado, a gente vende segurança. Então, se a gente entender isso e aplicar, exatamente, aplicar o valor para que se propõe o material de construção, o resultado é outro. Sabe uma história bacana? Quando eu estava lá atrás, vendendo na loja de material de construção, um cliente chegou e eu comecei a atender ele estava fazendo a sua obra, a sua reforma, e aí, em determinado momento, ele falava assim, cara, quando eu tô aqui, me sinto em casa. E eu, meu ego, e eu imaginava, pô, eu atendo muito bem, né? O cara tá se sentindo à vontade. E aí ele começou a repetir isso. Quando eu tô aqui, eu me sinto em casa. E a esposa dele começou a rir. Eu digo, tá, tem alguma coisa estranha. Aí eu perguntei, fulano, mas por quê? Né? Você se sente em casa quando tá aqui? Aí ele olhou pra mim, porque minha casa tá em reforma. Tá suja, escura e cheia de poeira. Esse é o reflexo das lojas. É verdade. Ó, grande parte das lojas de material de construção estão assim. E sabe o que é mais grave? Quem está na operação e não o gestor, o dono, não está enxergando. E aí, por isso que é a importância da gestão, né? Acho que a gestão, ela abre portas invisíveis que o empreendedor não está enxergando. Exato. Né? Acho que a gestão acende luz, é um farol para que seu negócio rume ao sucesso, né? A gente trabalha com gestão, a gente se preocupa muito em tornar os nossos clientes gestores. Quando um cliente chega na Chianca, a gente vira sócio dele, para que ele possa crescer, para que nosso intuito é que ele abra novas filiais, para que a gente cresça juntos, né? A gente tem muito essa conscientização sobre a importância da gestão, do conhecimento, de tornar realmente pessoas que nunca tiveram acesso a isso, fazem muito o seu negócio no feeling, né? Ah, vou abrir aqui porque vai vender, e aí acaba se perdendo no meio do caminho, e aí tem muitos empresários que têm potencial de crescimento, mas não conseguem trazer a gestão a seu favor. 80% dos negócios no Brasil fecham após 3 anos por falta de gestão. Então, assim, isso é uma coisa agravante. Os pequenos negócios são quem mais emprega, né, no Brasil. 90% dos negócios no Brasil são de empresas familiares, então também tem esse aspecto que as pessoas não sabem trabalhar nessa questão da gestão, de deixar os papéis muito claros, né? Então a importância de ter maturidade nessa gestão. Eu queria que você falasse sobre isso. No material de construção, quais são as maiores dores de gestão e como esses empresários, empreendedores que estão nos ouvindo agora podem melhorar, podem visualizar que tem farol, que tem sim pontos de melhoria, que eles podem mudar essa realidade. Às vezes quando eu tô falando do segmento, as pessoas podem até achar, pô, Alex, está sendo muito negativo. Não. Você, empresário, gestor, que está escutando isso e fica incomodado e busca uma solução, ou aprender, enxergar, olhar para dentro, né, e corrigir, vocês vão entender o que eu vou falar. Lá atrás, quando eu falei que o professor falou que a gente estava atrasado, eu tomei uma decisão, que foi estudar, me capacitar, entender mais sobre gestão e sobre o meu segmento. Perfeito. E isso fez toda a diferença para mim profissionalmente e para as pessoas que eu me relacionei. Então é preciso entender, Dani, que é preciso buscar conhecimentos. E digo mais, novos conhecimentos. Sim. É impossível você caminhar em uma estrada nova, viajar em uma estrada nova com mapas antigos. Eu gosto de falar que se o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. Né? Então a gente precisa se preocupar com esse crescimento e aí tem estratégias como estar associada a uma rede para te ajudar. Você não precisa abraçar tudo, né, você pode usar de terceirizações para estar te ajudando a crescer, né, utilizar um sistema de gestão que consiga te dar uma gestão completa, que é isso que a gente preza lá na Chianca, né? O nosso cliente consegue controlar o financeiro, o estoque, cadastros, consegue ter integração e-commerce, consegue fazer as emissões fiscais, arquivos fiscais. Às vezes o cliente assiste a nossa demonstração e faz, menina, tem isso tudinho, eu disse,
Não sei porque você ainda não usa, né? Então, essa preocupação. E a gente gera oportunidades para os clientes, né? Por exemplo, a gente está com uma plataforma agora para ser lançada, que inclusive a gente vai lançar aqui nesse podcast agora, né? Tu já falou, spoiler. Já tô curioso já. A Xinhanca tá lançando no mercado agora uma plataforma para locação. Então você já imagina... falou, foi? Já. Eita. Você imagina um material de construção que trabalha ali com vendas de equipamentos e tudo mais, e que agora ele pode abrir o negócio dele para trabalhar com locação. Seja locação de furadeira, de andames, de betoneira, seja locação de qualquer tipo de equipamento que hoje em dia, às vezes... Daniele, quantas vezes tu usou uma furadeira na sua casa? Não. 1, 2 vezes no ano. Verdade. Se ela for comprar uma, vai se acabar a furadeira e ela não vai usar. Então é melhor ela locar. Melhor tu ir lá e furar minha parede. E sem falar que vai diversificar as fontes de receita. Sim, mais exato. Um serviço. E não precisa se preocupar, porque o sistema vai fazer emissão fiscal de serviço, toda a gestão, todo o controle de prazo de devolução. Então, entenda que trazer aspectos de parcerias para sua gestão é imprescindível para que você possa olhar para o que interessa, que é crescer o seu negócio, que é vender, que você falou, né? Exato. Que as pessoas não conseguem enxergar a importância desse quesito. Tu falou dos desafios. O principal desafio é a centralização, né? O gestor, o dono, que tem uma visão estratégica, ele está muito preso ao operacional. Ele é o gargalo da empresa. Tudo passa por ele e o volume de entrada para a saída é muito pequeno. Então, muita coisa fica presa no gargalo. Ele não consegue desenvolver numa velocidade bacana tudo. Mas o mais grave é porque o cara que é centralizador, ele tem a síndrome de super-herói. Ele acha que só ele resolve tudo, que só ele faz da maneira direita. Então, assim, ele precisa desenvolver, né? Além de desenvolver o hábito de delegar qualidade, ele precisa desenvolver a mentalidade de multiplicar. Ele precisa entender isso. Então, a maioria dos empresários dentro do nosso segmento, ele é centralizador. Muito pelas dores, né, do início do negócio. Sim. Então, ele tem esse medo de delegar, acha que o cara não vai fazer igual a ele. E não vai mesmo não, tá? Delegar é você saber que quem recebeu a missão não vai ter a mesma desenvoltura do que você. Sim. Ele vai fazer de um jeito diferente, mas vai alcançar o objetivo, o resultado. Então, esse é um dos grandes desafios. Mas, assim... a gente vê que o nosso segmento está evoluindo. As oportunidades que aparecem hoje são muitas. Sim. As redes possibilitam isso. E uma tendência que eu vejo é que vários materiais de construção virando grandes home centers, né? Tem muito essa tendência desse crescimento e ampliando até o leque de oportunidade para a ponta, né, para o cliente, porque você consegue aderir vários produtos que antes, né, você não vendia e que você vai hoje no material de construção, um verdadeiro shopping de várias coisas, como você falou, de deixar sua casa bonita, né? Então esse mix de produtos também é importante para que você possa ampliar o resultado. Demais. Pronto. Outro desafio é a ousadia, né, de fazer um bom investimento. E aí a gente volta para o controle e gestão. Qual é a hora de investir? Se eu não estou mensurando meus resultados, meus números, eu fico perdido. Uhum. Tem, com certeza, empresários que não sabem nem quanto ganha. Uhum. Ele sabe do faturamento, mas não sabe o que ele tira desse faturamento. Sabe quem é o maior concorrente da Xinhanca? Planilha do Excel. Não é nenhum sistema, é uma planilha do Excel. Porque a maioria 80% dos negócios do Brasil não tem nenhum sistema de controle. O que é absurdo, assim. Mas, pronto, a gente volta para o desafio. O cara é centralizador, ele tem uma insegurança muito grande de perder o seu negócio, né? E não só porque ali é a fonte de renda dele, da família dele, o sustento da família, mas principalmente por ser taxado como incompetente. Tem muito isso também, o ego às vezes fala muito alto. Mas preste atenção, a gente precisa aprender a delegar e precisa ser ousado para tentar coisas novas. Então, a planilha do Excel é porque ele controla, ele consegue mexer. E aí ele não tem tempo, nem disponibilidade, nem ousadia para mexer no sistema. E nem quer delegar para ninguém. Quando a gente fala em valores de empresa, por exemplo, as pessoas falam os valores pessoais. Confiança, transparência, verdade. E isso é muito bom para uma empresa, né? Para a formação da cultura da empresa. Isso. Mas só que a empresa tem que ter outros valores. A ousadia tem que ter um valor. Sim. O impacto de fazer algo diferente. A disciplina. Dificilmente você vê isso em algumas empresas, valores como esse. E aí, você falando essa questão de coisas pessoais, eu vejo muito que 100% dos clientes são pessoas, 100% do time são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. É outro desafio. E aí eu queria que você falasse sobre esse desafio da gestão de pessoas nesse segmento. O desafio é muito grande, porque assim,
Primeira coisa, pessoas não se controlam. Uhum. E a gente controla o processo. Sim. E geralmente, você que está aí empresário, acha que controla a pessoa. As pessoas são influenciadas. Sim. E para influenciar uma pessoa tem que ter muito argumento, Sim. tem que ter uma comunicação muito assertiva e, principalmente, tem que ser um grande exemplo. Perfeito. Esse é o grande desafio. Uhum. E aí, quando você não controla, quando você quer controlar e não consegue, porque se controlar pessoas vai dar M, né? Uhum. Não tem como. Pode E chamar aí, nome, viu, aqui? se você for controlar pessoas, não vai dar certo. Você precisa influenciar. Aí, o que que acontece, Júnior? Ele não tem um bom resultado e ele terceiriza. E sabe o que eu escuto mais? O maior desafio, o maior problema da minha empresa são pessoas. Mas na hora da pessoa ter um trato com a pessoa, é uma coisa absurda, né? porque... Então, são detalhes que fazem a diferença. Acho que a gente preza muito isso da cultura, né? Lá da Chianca. Então, a gente constrói isso. Todo mundo tem esse espírito de dono lá dentro. Acho que as pessoas, até quando fazem visita, ela faz, caramba, que todo mundo é feliz, todo mundo tem uma energia boa, porque a gente preza muito por isso, porque a gente precisa tornar esse ambiente propositor de resultados. E aí você imagina... então vai ser 1000 maravilhas. Não. Existe problemas. Sim. Mas uma empresa bem estruturada, onde existe uma cultura muito forte de valorização de pessoas, e eles entendem que as pessoas são influenciadas através de uma comunicação assertiva, do exemplo, as pessoas não são problema, são solução. Sim. Esse é o grande desafio das empresas. Eu gosto muito os negócios precisam de rituais de gestão. Rituais, sabe? É isso aí. Eu acho isso imprescindível. A gente, como seres humanos, nós temos nossos rituais. A gente almoça aos domingos com nossos pais, a gente vai à missa aos finais de semana, nós temos os nossos rituais. E todo negócio precisa ter os seus rituais. E é aquele ritual de obrigação mesmo. Lá na Chianca a gente gosta muito de ter esses rituais muito claros. Nossos líderes se reúnem toda segunda-feira às 17 horas e todas as sextas-feiras às 17 horas. Na segunda-feira a gente discute o que vai ser feito na semana, né, o nosso planejamento. Na sexta a gente fala o que foi concluído, o que não foi, deixa todos os líderes alinhados. Então, existem cada setor tem seus rituais de gestão, mas a gente acha isso é uma ferramenta formidável para a comunicação, para todo mundo fluir. E aí, o que acontece muitas vezes dentro da matéria de construção, por exemplo, que as pessoas, o dono, às vezes, quer esconder o resultado. Não mostra o faturamento. Não mostra quem vendeu mais. E isso é muito ruim. Acho que essa gestão à vista é muito importante. Os indicadores estão aí para ajudar a tornar o ambiente mais confiável. Acho que quando você compartilha informação, você torna o ambiente mais confiável. Com certeza. É assim, como é que eu vou estabelecer metas, né? Sim. Traçar algum objetivo, planejar se eu não compartilho os números. Isso. Mas isso está muito na questão da confiança Sim. e do conflito de valores. É algo muito delicado de falar, que é conflito de valores. Você diz que sua empresa tem valor X, mas você não carrega esses valores. Verdade. Então esse é o grande conflito. Às vezes você tem receio de mostrar os números porque acha que vai ser roubado. Às vezes você tem receio de mostrar os números porque esses números não são reais. Né? Então isso é conflito de valores. Então, as empresas que não têm essa transparência, principalmente com as pessoas que estão responsáveis pela gestão, pela liderança, é uma grande falha. Sim. É preciso ser transparente. E aí, uma dica, né, que eu quero deixar aqui você tem uma matéria de construção, faz uma reunião, começa com uma reunião mensal, de olhar os resultados, né, quem foram os vendedores, qual foi o ranking de vendedores, para você criar uma competição saudável dentro do seu negócio, né. A gente tem vários relatórios que ranqueiam as vendas. Olha qual foi o produto que mais girou naquele mês, qual produto trouxe mais lucro, né? Traz esses resultados para todo mundo ter esse conhecimento, para que você possa trazer aí uma clareza aí nessa gestão. Agora a gente está falando aqui, você que é empresário do ramo de material de construção, você tem que entender que aqui nós vamos ser o personal trainer de vocês, né? Exatamente. A Alex tem uma consultoria, a Chianca Software, a gente tem um produto, um sistema de gestão que vai agregar muito no teu negócio, mas o personal trainer ele vai te orientar, ele vai te capacitar, ele vai passar os treinos para você colocar em prática. Exato. Né? Então não adianta nada você investir muito no marketing, investir muito em ferramentas, investir muito nisso, mas não colocar em prática, não pegar a mão na massa, né? A mão na massa. Né? Visualizar os teus resultados. A Chianca tem um sistema que vai mostrar todos os rankings dos teus produtos que mais vendem, teus resultados de faturamento, de tudo. Mas você precisa o quê? Alimentar o sistema, você precisa realizar as vendas, você precisa colocar os aplicativos da Chianca na mão dos teus vendedores para eles venderem mais, para eles... Eu já entrei em material de construção que uma mulher foi comprar um chuveiro,
Aí o cara bipou, eu tava trocando o sistema lá. O sistema não era da Xianca, a gente tava em fase de treinamento e tal. Aí ele bipou o chuveiro não tinha no sistema. Ele fez, eita, nem tem aqui no sistema, a mulher, tá bom, eu passo depois. O cara perdeu a venda porque cara. Não tinha. Aí quando eu olhei pra prateleira, tinha um preço na prateleira. Pô. E agora isso, o dono do material de construção tá enxergando que o vendedor dele tá perdendo venda, né? E eu vejo que o material de construção tem essa dificuldade do estoque, né? Então, assim, tem que vender por metro quadrado, compra de um jeito, vende de outro, tem a areia que tem que vender no metro. Então, tem muitas nuances de estoque que, às vezes, os gestores acabam fazendo pela intuição, né? E a gente tem ferramentas de estoque que ajudam a fazer todo esse controle, né? Fazer a entrada no nota fiscal de forma com XML, sair, né, de uma forma correta e coerente, para ter um estoque que seja coerente com o físico. Então, é um grande desafio, né? Então, realmente, se debruçar para essa gestão é imprescindível para que esse negócio consiga ter sucesso. Qualquer ferramenta, o sistema, a própria rede, ela vai te oferecer, né, um caminho, mas você tem que caminhar. Você tem, por exemplo, ela usa furadeira? Não, né? Mas se ela não souber, ela não tem que buscar alguém que oriente, que ajude. Mas olha, no YouTube, fácil. Né? Mas buscar o conhecimento. Né? É o que eu digo, Dani, é assim. Você deu o exemplo do personal trainer, eu vou dar o exemplo da caixa de ferramentas. A rede é como uma caixa de ferramentas. Tem ferramenta para tudo lá. Se você não abrir ela e usar, você só está carregando peso. A rede tem muitas dessas características. Mas tem empresário que não vai abrir a mente, vai seguir seu caminho e vai ser muito feliz, tá? Vale a pena ressaltar. Não é todo empresário, não é todo ser humano que tem a desenvoltura de conviver em redes, compartilhar e evoluir dentro do sistema. Eu digo que redes vai te dar mais velocidade, vai te ajudar a chegar no seu objetivo de maneira mais rápida e com mais qualidade. Essa é a grande sacada. E dentro do nosso sistema, a gente trabalha, Alex, por exemplo, eu vou vender a bobina de fio. Então, você vende 1 metro, né? Teve o controle de 1 metro dentro do sistema. Vendi, por exemplo, a bobina tem 10 metros. Vendi 2 metros para um cliente. Vendi mais 2 metros. Até chegar a 10 metros é que ele vai dar abaixo daquela bobina. Isso seja com cerâmica, chega lá, o arquiteto passa o projeto, você vai precisar de tantos metros quadrados de porcelanato, né, da cerâmica. E aí o sistema, ele vai dar a quantidade para mais, de caixa até para mais, porque vai ter aquela sobra. Você não tá rasgando caixa, contando, ficando desesperado, sem saber fazer a conta. Ou você recebe a caixa, por exemplo, com um certo tipo de produto que vem 10 unidades, e aí você pode vender a unidade, porque isso gera até um valor mais agregado do que você vender a caixa, você vender a unidade. Mas aí você tá tendo controle, né, da unidade, da caixa, que é o produto mãe e filho. Então, o sistema, ele vai fazer isso tudo automático. Enquanto que o empresário, às vezes, ele fica ali com o estoque bagunçado, ele fica perdido como fazer, o sistema faz isso de forma automática, não precisa tu se preocupar com nada, né? E o sistema com essa capacidade, né, no caso de vocês, isso vai fazer com que ele tenha mais criatividade para vender. Abrir a caixa, vender a peça, gerar valor àquela venda. Então, isso é muito bacana. Sem se preocupar com a parte fiscal, porque muitos deixam isso de lado, quando vê já está com um problemão, né, contábil. Então, a gente tem essa preocupação de trabalhar todas as nuances da gestão. Desde a parte prática, né, da venda do dia a dia, ter isso, mas também dessa parte de responsabilidade, que esse material de construção possuem, sobre as emissões fiscais, sobre o transporte, né, o controle de entrega. Logística, então, tudo isso tem controlado dentro do sistema Xianca. Muito bom. Já imaginou um vendedor no material de construção? Você chega no material de construção, aí você quer um certo tipo de produto. Aí ele faz o quê? Vamos ali no computador para ver o preço, né? Geralmente Podendo ter o quê? Imagina um vendedor com um aplicativo, aí você, quanto é isso aqui? Com o celular o cara bipa, tá isso aqui. Já Posso faz lançar? orçamento? Posso. Isso. Aí você vai montando o orçamento do cliente com o celular, né? Você pela loja, atendendo o cliente com o celular, você vai lançando. Fechou. O cara manda imprimir pelo celular, uma impressorinha, agilidade, vai até o caixa bipa esse orçamento e o cara já vai fazer. Chegar lá no caixa, não precisa passar produto por produto, já vai efetuar a venda. Isso é uma experiência que, gente, isso a Xianca já tem há muito tempo. Quantos materiais de construção você vê utilizando
Tem um caixa móvel também, que é tamanho de um celular, você já faz a emissão da NFCE no celular. Antigamente, para as pessoas fazerem um balanço, fecha as portas, né? Comprava um equipamento que custava 4 mil fechado reais. para balanço. Isso, perdia as vendas na promoção, semana inteira fechado. Isso. E aí tem aqueles equipamentos super caros, 3 mil, 4 mil reais, um equipamento para fazer o balanço. Hoje, pelo celular, o cliente chianca bipa produto por produto, ou coloca bipa com a loja aberta em tempo real. Com a loja aberta em tempo real. Se alguém vender lá na frente, já vai sincronizar com o aplicativo. E com você consegue manter o teu estoque organizado. Né? Júnior, a inovação e a tecnologia, eu sempre tenho uma frase que eu digo, a tecnologia e a inovação, ele recria a realidade. Sim. Mas essa recriação é para facilitar, tornar ali a sua operação mais fácil. E mais fácil e assertiva, né? Mas há uma dificuldade de aprendizado. É isso que eu falo. Os desafios é você abrir a sua mente, entender que todo o conhecimento que te trouxe até aqui não será o mesmo que vai te levar para o futuro. É preciso ter essa ousadia de aprender algo novo, de inovar. A tecnologia e inovação, ela está transformando o mundo. Tem outros segmentos, cara, que isso aqui já é uma realidade. Agora, é assim, você tem essa tecnologia, vai treinar o pessoal e o pessoal é resistente. Na fase de treinamento, você demora um pouco mais para desenvolver. E aí, como o mercado é muito imediatista, ele já vai refutar nessa fase de aprendizado. Ah, eu tô perdendo venda, tá demorando muito. Às vezes é uma semana no máximo. E o cara tá perdendo venda, o cara não tá aberto à inovação. Aí quando o concorrente vai lá e faz, aí ele acha ruim. Eu falo que nunca será caro para o seu negócio investir em gestão. Né? Nunca será caro. Nunca. Porque você vai ter retorno, você vai ter crescimento, né? Você vai conseguir ter esse olhar estratégico que você tanto falou do gestor, né? Que às vezes está preso a atividades operacionais e não consegue ter essa visualização. É tipo consultoria, né? A gente tem a empresa de consultoria e as pessoas falam, mas o consultor não vive a realidade. Cara, vive sim. A gente vive a realidade e essa realidade multiplicada por vários exemplos que a gente vê em outras lojas. É muita coisa acontecendo e a capacidade nossa é de enxergar com outros olhos, trazer um aprendizado e compartilhar. Mas é como você falou, o cara tem que botar a mão na massa. Porque se o consultor for botar a mão na massa, é melhor ele ser contratado para trabalhar lá. Esse é um grande desafio, Júlio. Não, e às vezes o empresário olha para você está ajudando. Bicho, não quer trabalhar aqui não, né? Outra coisa que eu escuto muito, você faz isso, mas nunca teve loja. Né? É duro de ouvir, mas vai vir uma novidade aí. Porque assim, a gente vai validar muitas coisas. E assim, nós temos lojas parceiras que a gente tem autonomia de contribuir com a gestão e temos resultados excepcionais. Então assim, isso é mais terceirizar a responsabilidade e não querer enfrentar o problema. O grande desafio, volto a repetir, a gente terceiriza muito. A falta às vezes de conhecimento e habilidade para desenvolver alguma coisa é melhor jogar para um terceiro. Não estou vendendo muito. É o mercado que está ruim, está frio. Tem gente que está vendendo e batendo meta e aumentando a lucratividade. Tá caro. Aí o cara sangra o fornecedor, se desgasta numa negociação tensa e aí pega o preço, né, interessante, mas não tem uma boa performance em venda. Então não resolve nada. Tem cara que briga por preço, ganha 5, 6%, que já é muito bom no mercado atual, aí paga 12, 8 de juros porque não paga as contas em dia. Entende? Tem que focar no que é certo, estabelecer prioridades. Arrumar a casa, né? Acho que a gente não dá para construir algo sólido numa areia movediça. Né? E eu vejo que gestão é isso, é deixar essa solidez, né? O sistema, eu vejo o sistema como algo que vai te dar solidez para o teu crescimento, para você não estar tendo arestas em lugares que você não pode perder. E aí a gente tá chegando perto do final, né? A gente já conversou que só. Caramba, foi muito fluido. Já foi uns 40 minutos já conversando. E eu queria que você desse uma dica de um livro. Acho que a gente tem que abastecer repertório. Acho que quando a gente tá vazio, a carroça só faz zoada, a gente não consegue ter posicionamento. Eu acho que a gente precisa buscar sempre conhecimento, como a gente frisou todo momento desse podcast. E eu queria que você desse uma dica de livros, de filmes, de séries. Onde é que a galera pode consumir um repertório bacana para ter insights para gestão? São tantos, né? Assim, tu falou livro, veio um montão na cabeça. Mas tem um que foi uma dica do Marcelo Germano, um cara que lá na pandemia a gente fazia umas lives, ele participou comigo. O Marcelo Germano, que é um consultor, treinador de empresários. E aí ele me trouxe um livro chamado Desculpability, que é do João Cordeiro.
O Desculpability é fantástico. Fala de gestão, fala de atitude de líder, de empresário, de não terceirizar, né, as suas atividades e sua responsabilidade, colocar a mão na massa, mas de maneira estratégica e não operacional. É um excelente livro, vale a pena demais. E ouvir o podcast Bora Rampar, né? Eu acho que é uma excelente dica. Tem muitos episódios de gestão. Ótimo. E eu queria que você falasse mais sobre o grande lançamento. Você falou, né, sobre... Eu tô curioso. Já soltou, deu spoiler. E aí, que lançamento é esse para esses materiais de construção aí crescerem sua receita, vender mais, ganhar mais? É isso mesmo. A Chianca pensando em aumentar o faturamento dos nossos clientes, né? A gente teve alguns insights dentro da empresa e viu que a gente pode integrar o sistema atual com uma plataforma de locação. Então, a gente está lançando agora uma plataforma de locação para você que tem produtos, ferramentas, que você pensa em alugar andames, betoneira, ou você já aluga, muita gente hoje já aluga e tem o controle na planilha do Excel, tudo isso vai ser automatizado. Você vai colocar a data que o cliente vai entregar, tudo isso de forma automática dentro do sistema. Tá? Então, se você quer saber mais, né, a gente pode fazer uma demonstração sem compromisso nenhum, te mostrar dessa plataforma, dessa novidade do sistema de locação da Chianca, para você rampar mais seus resultados. Isso aí, manda mensagem pra gente no direct aí que a gente tá à disposição para atender. E Alex, eu queria que você deixasse mensagens assim para a galera que quer abrir uma matéria de construção ou que já tem um negócio, né, nesse segmento, uma dica assim que pudesse ajudar eles nessa gestão, onde é que eles têm que olhar, onde eles podem crescer. Então deixar uma mensagem aí final de dicas para essa galera levar o seu material de construção ao sucesso. Boa. Você que já tem loja, né? Tem uma dica que eu acho muito legal, que é para você enxergar a sua empresa, sua loja com um olhar diferente, com a visão do seu cliente, que eu chamo jornada do cliente dentro da loja. Mas essa dica é: faça a leitura da sua loja, né? Tire um dia, vá para o outro lado da rua, respire fundo, olhe para a sua loja como um cliente, preste atenção no detalhe da fachada, da iluminação da sua loja, né? Às vezes eu passo em frente a algumas lojas e acho que o cara não pagou a conta de energia, né? Tá escuro lá dentro. Então, dá uma olhada na exposição dos produtos, na limpeza, né? Faça isso de maneira discreta para observar principalmente o comportamento dos seus colaboradores, né? Isso tudo é muito importante. E assim que fizer isso, corra, anote o que você observou e tome decisão. Outra coisa muito importante: você tem loja, procure um consultor. É sério isso. Procure alguém que possa te ajudar, trazer uma nova informação. Que veja o teu negócio de fora, que veja o teu negócio com um olhar diferente. Isso é muito importante. Às vezes não vai ter nada muito para fazer, mas só a experiência de conversar com alguém, enxergar algo diferente já vai ser legal. Em terceiro lugar, né, vou defender aqui a rede. Procure uma rede, tá? Sim. A rede, ela faz toda a diferença se você estiver disposto a aprender, abrir sua mente. Principalmente ali pela troca de informação. São muito grandes network, empresários, né? Network, conversando. E aí eu quero trazer o diferencial da minha rede, que é a rede Atini. É uma rede que tem dono, né? São 4 sócios. Então a nossa tomada de decisão é muito mais rápida e assertiva. A gente tem um interesse, que é o nosso cliente, que são os lojistas. Então a gente pensa muito nele. Não existe favorecimento de grupo A ou grupo B, não tem briga de ego, nós temos um objetivo: trazer ferramentas, soluções, boas condições comerciais para que você, lojista, tenha um melhor resultado. Esse é o nosso propósito. E o que eu achei massa da rede Atini, eu fui para o lançamento da rede, né, aqui na Paraíba, e eles fizeram: o contrato está aqui, você pode assinar. Se semana que vem você não quiser, o contrato não vale nada, para você ver como eles tem a segurança, né, a qualidade do que a gente vai entregar. Do que vai entregar, né? E sem falar assim, a gente não tem a obrigação de compras, a gente se garante que vai fazer uma boa negociação e o cara vai ter interesse de comprar. Lembra da influência? Eu não controlo ninguém para comprar, eu influencio ele a comprar. E ele só vai comprar se fizer sentido. Inclusive, vamos orientar para o cara não comprar muito, para não se comprometer financeiramente. Nosso objetivo é fazer que a loja seja saudável. Outra coisa, o cara não precisa mudar a fachada. Então a gente tem todo um respeito à identidade visual e à história daquela loja. O que nós queremos de fato é trazer benefícios para que a loja possa ter melhores resultados. Muito bom. Dani, quais são as redes sociais que as pessoas podem te encontrar? A Rede Atini, né? No Instagram a gente tá lá.
Pode seguir também a Apps Consultoria, @AppsConsultoria. Vai ser um prazer estar com vocês lá. Tem muito conteúdo, muita coisa que a gente tem bacana lá compartilhando. Então, show de bola. Se você que está assistindo esse podcast, né, finalizou ele, contratando a consultoria Apps, entrando na rede da Tini, com o sistema de gestão Chianca, vai rampar. Vai rampar. Vai rampar. Resultados. E uma coisa muito importante, eu que estou ligado muito a essa parte de vendas e eu fico agoniado quando eu entro nesses materiais de construção, né? Eu querendo ali, você falou do cara olhar a sua loja, olhar como é que ela tá, e eu já escutei de você uma vez que se você entrar na Chianca em 2010, ela era uma coisa, em 2015 é outra, em 2020 outra, 2024 tá totalmente diferente o design das coisas. Tem material de construção que a gente entra de 2015 até 2024. Mesma coisa. Ele tá a mesma coisa. Eu acho que tem produtos, às vezes, no estoque empoeirado lá, que aquele estoque ali tá a mesma coisa. É impressionante. Né? É impressionante isso. A gente visitou, bem rapidinho, tá? Eu sei que acabou já, mas a gente visitou uma cidade, tinha 3 materiais de construção com potencial de entrar na rede. Aí eu visitei os 3, e um aceitou, entrou. A loja do cara se transformou. Uma bonequinha iluminada, o cara aumentou seu faturamento, sua rentabilidade. E agora eu, com um novo projeto, voltei à cidade para convidar os outros 2. A loja tava do mesmo jeito como tava 8 anos atrás. É impressionante. Eu até brinquei. Se brincar, o dono tava com a mesma roupa. Então, assim, precisa entender que tem que mudar, gente. E são coisas simples. São coisas simples, básicas do dia a dia, né? Isso. E levar a tecnologia é uma estratégia, né, para esses negócios, para que eles possam crescer, para que possam ter confiabilidade nesse crescimento, para que possam abrir novas filiais. A gente faz a gestão também de filiais. Gente, o papo ficou incrível, eu amei. Foi uma tarde aqui de muito aprendizado. Tenho certeza que você aí que assistiu, acompanhou, compartilha com colegas que são do segmento, que querem empreender nessa área. Quem é de outro segmento também do varejo, tem muita dica aqui consistente para você aproveitar. Peço que vocês sigam as nossas redes sociais, @ChiancaSoftwares, @BoraRampar, o meu Instagram é @DanieleChianca. A gente tá sempre compartilhando dicas de gestão para que você possa se tornar um gestor de sucesso e que seu negócio rampe ainda mais. E aí eu vou convidar os 3 para fazer o quê? Um Bora Rampar juntos, viu? 1, 2 e meio já. Bora rampar! Valeu! Uhul! Show.